Olá a todas, olá a todos, o meu nome é Sara Rica, e hoje venho aqui falar-vos um pouco do que é o reino vegetal, do que é esta maravilha de vivermos rodeados de natureza, de vivermos num planeta que tem vida própria e que por si só deve ser escutado, deve ser nutrido, deve ser sentido. Antes de mais, gostava de vos falar um bocadinho sobre mim, sobre aquilo que eu sou, principalmente sobre aquilo que eu sou e depois sobre aquilo que eu faço. Obviamente que as duas coisas estão interligadas e uma sem a outra não fazem sentido, mas para mim só faz sentido fazermos algo quando entramos em contacto com o nosso ser. Por mais estatuto, por mais doutoramento, por mais estudo, conhecimento que nós podemos abarcar, aquilo que verdadeiramente importa é a nossa sabedoria interna e ela surge a partir do nosso coração, a partir de uma escuta interna que se torna sagrada. Então, quero falar-vos um pouco sobre como é que tudo começou, como é que eu chego a reconhecer esta ligação com a natureza e com o reino vegetal. Desde muito pequenina que sinto esse apelo de estar próxima da natureza, de estar em contacto com o verde, com a terra, com a água e com os animais também. Mas a minha ligação com a terra e com a natureza desde muito pequenina que se manifestava na minha vontade de ter os pés na terra, de colocar os pés na terra, de subir às árvores, de correr e brincar em lugares amplos, como os campos, como as searas, e gostava muito de brincar com os meus primos. Sei que se chegava à noite e sentia-me nutrida. Antes de dormir sabia que tinha cumprido mais um dia realizada com tudo o que estava a acontecer comigo e em contacto com a natureza. Então, nesse processo, ao longo da minha vida, eu fui me afastando da natureza. Nós, quando nascemos, estamos muito ligados àquilo que verdadeiramente importa e àquilo que já nasce connosco. Estamos também por isso ligados à magia, à imaginação, à grande criatividade que a própria terra nos mostra, através das suas cores, através dos seus cheiros, através de tantas maravilhas que ela apresenta só por si. E acho e sinto que é realmente muito nobre da parte da Mãe Terra oferecer-nos todos os dias esta capacidade de podermos estar com ela, senti-la, vê-la, observá-la. Só por si, o dizer-vos qual é a minha ligação com a natureza é convidar-vos a ouvir aquilo que eu sinto quando estou com a natureza. Na adolescência fui ultrapassando algumas dessas prioridades e, nesse sentido, a natureza começou a ficar um pouco em segundo plano. Outras preocupações, outras coisas começaram a ocupar a minha vida e por isso sinto que, muito também pelos ímpetos sociais e por muitas coisas que aconteceram na minha vida, eu fui-me afastando daquilo que é mais importante para mim e que acredito que seja o mais importante para todos nós. E foi aí que acabei por me perder-me de mim, perder-me dos outros e perder-me também perante esta grandiosidade que é a Terra e que é a existência de um reino, e que essa é a palavra certa, de um reino que é vegetal, mas que todo ele transpira e transfere sabedoria só através da sua presença. E por isso aquilo que me aconteceu foi chegar a uma fase da minha vida em que voltei a buscar, de uma forma até um pouco inconsciente, mais guiada até pela minha própria alma, voltei em busca da natureza, da minha própria natureza e da natureza que está à minha volta.
Na altura eu trabalhava muito com a comunicação, sempre fui muito ligada à comunicação emocional, sempre gostei muito de expressar esta forma de ser através da palavra e para mim foi muito importante perceber que estava a chegar à altura de aprofundar aquilo que eu era e aquilo que eu sou. E através deste trabalho que eu já fazia com a comunicação, sendo comunicadora, percebi que a própria comunicação precisava de ir mais além. Precisava de não só ser através da palavra. Embora a palavra seja muito, muito importante, precisava que de facto a natureza da minha alma expressasse a comunicação através de outras áreas da minha vida. E então foi quando, muito através de um convite da minha própria alma para despertar, para o meu próprio espírito, para a própria existência energética do meu ser, que eu cheguei até a alguns trabalhos que me deram a conhecer as plantas. As plantas não só através da sua existência na própria natureza, o poder voltar à terra, o poder voltar a respirar na terra, o poder voltar a reconectar-me com os elementos da terra. A forma como nós nos relacionamos com os elementos é mesmo muito importante que seja ressignificada. Não só porque os elementos também são por si só um grande espírito. Todos eles representam um espírito e eles vivem dentro de nós. Esses espíritos vivem dentro de nós e são eles que alimentam a nossa vida, são eles que nos mostram qual é que é o caminho. Então, se nós percebermos, a nossa terra é o nosso corpo físico, a nossa água são as nossas emoções, o nosso ar é a nossa cabeça, é a nossa mente, é como nós pensamos, é como nós fazemos os nossos exercícios de introspeção. E temos o fogo, que é o nosso espírito. Eu descobri este amor pelo reino vegetal precisamente nesta fase em que eu redescobri o amor pela terra. E nesse sentido, para mim foi muito importante começar a perceber o quão estas plantas e estes seres que vivem connosco aqui na terra são tão especiais. Já nos primórdios da história, quando o ser humano vivia em estreita relação com todos os elementos que o rodeavam, o ser humano tinha as plantas como suas grandes aliadas e encontrava nestas amigas tão sábias o relativo conforto que elas lhe podiam oferecer, através da comida, da roupa, dos utensílios, das camas que eles faziam, dos barcos e, sobretudo, para fazer remédios para tratar todos os males que os afligiam, desde problemas de gravidez e de partos até feridas profundas, causadas tanto por outros homens ou até por outros animais. Na verdade, não é excessivo dizer que muitas vidas foram salvas graças às propriedades milagrosas das plantas, que nesse tempo eram inexplicáveis. Era inexplicável como de facto essa relação existia entre o homem e as plantas. E durante muito tempo esse conhecimento foi passado de mãe para filha ou de pai para filho e ficavam sempre na posse destes eleitos, que depois poderiam ser chamados de xamãs, de bruxos, de bruxas, mulheres sábias, que faziam parte de algumas tribos e de muitas culturas que nasceram em África, na Indonésia, na América, na Oceania. No fundo, estamos a falar de uma tradição celta e de estudos que ficaram guardados na nossa memória e que estão muito ligados às plantas como medicinas. Depois, mais tarde, com o desenvolvimento da indústria farmacêutica, muitos dos conhecimentos que foram adquiridos durante estes milhares de anos foram associados também a práticas menos positivas. Nós até podemos dizer as práticas de bruxarias ou dos feitiços, sendo que passaram a ser desconsiderados. E é nesse sentido que eu também venho aqui falar-vos um pouco sobre isto, porque na Europa, durante a Idade Média, devido também a alguns poderes da Inquisição, muitas mulheres foram acusadas por estar em contacto com estes seres e foram inclusivamente maltratadas e queimadas na fogueira
por serem simplesmente conhecedoras de poderes que as plantas conseguiam trazer à cura do ser humano e por isso tratar problemas que na altura o homem considerava que só Deus seria capaz de resolver. E neste sentido é muito importante perceber que, para mim, eu acredito que Deus está na natureza, Deus está dentro destas plantas, deste reino vegetal. Deus manifesta-se a partir desta beleza que existe no nosso mundo. E então, para mim, as grandes mestras, os grandes gurus vivem precisamente na natureza. São precisamente a natureza, são as árvores, são as plantas, são as flores, são as sementes, são as raízes. Então eu vim a descobrir, não só através deste território de Portugal e das plantas que vivem neste território e do reino vegetal que habita nesta terra, vim também a perceber que existem outras plantas, que existem outras entidades da natureza, de outros territórios que podem ajudar-nos, que podem trazer uma mais-valia à nossa saúde e ao nosso bem-estar. E através de muitas práticas e de alguns estudos que eu fiz individualmente e em grupo, eu conheci algumas plantas que vêm do outro lado do oceano, que nascem e vivem na Amazónia e que de alguma forma nos relembram sobre toda uma vibração incrível que vibra na Terra e que nós aqui na Europa e no Ocidente acabamos por nos desconectar, acabamos por não compreender. Estas plantas começaram a vir do outro lado do oceano para entrar em contacto connosco, que estamos aqui no Ocidente e que estamos aqui para trabalhar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, as nossas emoções e, acima de tudo, encontrar uma nova forma de socializarmos uns com os outros. Esta abordagem mais espiritual, em ligação com as plantas, fez-me aprender que as plantas são entidades de poder e são entidades de poder virtuado, onde a energia masculina existe tal qual como ela é e onde a energia feminina existe tal qual como ela é. São consideradas plantas de poder porque transportam a cura para o nosso físico e para o nosso espírito e trazem também com elas muitos ensinamentos. Nós somos despertados para partes de nós que estão adormecidas e que no dia-a-dia demonstram resistência ou apresentam bloqueios que fazem com que, na verdade, nós não consigamos lá chegar. Então as plantas entram no nosso sistema, no nosso organismo e vão desbloqueando passo a passo, algumas com alguma subtileza, outras de uma forma mais assertiva. Elas vão desbloqueando aquilo que é necessário ser desbloqueado para que nós possamos viver em plenitude. Falar-vos destas plantas sagradas é um grande privilégio para mim, é uma grande alegria, é um grande momento de celebração, é um convite a que sintam aquilo que está a vibrar dentro de mim por estar em contacto com elas. Gostava de vos falar de duas plantas com as quais eu tenho o privilégio de contactar. Elas trabalham muito o nosso enraizamento. Elas vêm do outro lado do oceano, elas são guardadas e são cuidadas pelos nossos queridos irmãos, povos indígenas, e que merecem todo o nosso respeito e o nosso reconhecimento. Elas vêm de lá, desse lugar onde eles vivem, onde eles concretizam todos os rezos, onde eles rezam pelo planeta, onde eles rezam por uma terra melhor, por um lugar mais saudável. E é também algo que para mim se torna mesmo muito importante, é deixar aqui uma reverência a estes povos que são tão humanos como nós, mas que guardam uma sabedoria muito, muito importante. Duas destas medicinas que eles consagram e que abrem ao mundo para que outras pessoas possam aprender com elas e depois também transmitir esses conhecimentos é o rapé e a sananga. Estas trabalham com o autoconhecimento e ajudam no processo de harmonização e libertação a nível físico, emocional, mental e espiritual. E o uso do rapé é ancestral. Já nesta terra
Existe uma música bastante conhecida, antiga, que é a Tia Anica, e se vocês forem ler a letra da Tia Anica, a letra diz: Tia Anica, Tia Anica, Tia Anica do Lolé, a candeixa iria ela, a caixinha do rapé. O uso do rapé é ancestral e encontra-se presente em diversos lugares e épocas da história. Alguns tipos de rapé são feitos por tribos indígenas nativas de vários países da América do Sul, Brasil e Peru. E tradicionalmente o mesmo é considerado curador. É preparado num ambiente próprio e delicado e é composto por vários tipos de plantas medicinais amazónicas. Uma delas é, por exemplo, o tabaco selvagem ou até a cinza de árvore, uma oportunidade inclusivamente para nós entrarmos em contacto com a sabedoria das árvores. E então estas misturas de sementes, de folhas do tabaco, elas são misturadas e moídas para depois se transformarem num pó. E esta medicina tem o propósito de realinhar, de enraizar, de nos trazer à terra, de nos ajudar a ressignificar a nossa relação com a terra e inclusivamente termos a vontade e o desejo de permanecer aqui, enquanto assim é a nossa escolha espiritual e de alma. Já a sananga é uma medicina muito especial também, é um colírio e ela é extraída diretamente de uma raiz e também trabalha a nossa cura a nível físico, emocional, mental e espiritual. O seu propósito é trabalhar diretamente com a causa original das doenças, sendo uma grande aliada nos tratamentos de dores crónicas e que também facilita a introspeção e a meditação. É uma grande mestra para a abertura do nosso coração. E esta é só uma breve história daquilo que esta sabedoria transporta. Espero que vos toque no coração, espero que sintam curiosidade de conhecer mais, de se ligarem, de se religarem à natureza como o santuário que ela é. A natureza está aqui para nos acolher, a natureza está aqui para nos cuidar e o máximo e o melhor que nós podemos fazer é cuidar dela o mais possível, sendo que mais do que nunca eu percebo que ela também nos ajuda a curar os nossos relacionamentos. Ela ajuda-nos a perceber as intenções, as nossas intenções e as intenções das pessoas e faz com que aproveitemos melhor as oportunidades oferecidas pelo nosso caminho. Então, um dos meus apelos, através daquilo que eu sou e através daquilo que eu faço, é que possamos reconciliar-nos com a natureza e percebermos que o verdadeiro sentido do sagrado vive na natureza e que a própria natureza é o verdadeiro santuário, é onde vive toda a sacralidade da nossa vida. E gostaria de vos deixar uma oferenda, um presente, uma música, onde eu homenageio a nossa árvore mais conhecida em Portugal, uma das mais conhecidas em Portugal, que é a oliveira. Se eu acredito que a terra é uma grande mãe e se eu acredito que a natureza é um verdadeiro santuário, então eu acredito que as árvores são santas. Muitos beijinhos e obrigada por me escutarem. Santa Oliveira, árvore do meu coração, danças com a alma do vento e levas a ilusão. Trazes à memória nossa história e fazes-me ver como é bom viver. E fazes-me ver como é bom viver. Aiê, 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 aiê,
Aiê, aiê, aiê, lerê, 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 lerê. Aiê, aiê, lerê, 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 lerê. Santa Oliveira, árvore do meu coração, danças com a alma do vento e levas a ilusão. Trazes à memória nossa história e fazes-me ver como é bom viver. E fazes-me ver como é bom viver. Aiê, aiê, lerê, 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 lerê. Aiê, aiê, lerê, 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 lerê. Aiê, 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 lerê, 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 lerê. Aiê, aiê, lerê, 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 lerê. És a avó, o avô, o filho e o irmão que te honram nos campos com os pés no chão. Trazes à memória nossa história e fazes-me ver como é bom viver. E fazes-me ver como é bom viver. Auê, 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 lerê, 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 lerê. Auê, auê, lerê, 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 lerê. Aiê, 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 lerê, 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 lerê. Aiê, aiê, lerê, 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 lerê. Aiê, aiê, lerê, 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 lerê. Santa Oliveira, árvore do meu coração, danças com a alma do vento e levas a